Boa noite, um feliz sábado a você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui da igreja. Nesse momento eu quero convidar você que está aí nos assistindo, vamos ter aí um momento de oração e vamos participar junto aí da recapitulação da lição. Grandioso Deus, louvado e exaltado seja o seu santo e maravilhoso nome. Obrigado, Senhor, por essa lição da Escola Sabatina que nós temos em nossas mãos. Queremos te pedir humildemente que o Senhor envie o teu Espírito Santo para que nós possamos ser usados pelo Senhor nesse momento e que as pessoas que ouvirem esse vídeo também possam ser tocadas pelo seu poder. Essas bênçãos nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos a permissão aqui da Igreja da Fazendinha e temos também a orientação do nosso irmão João, que é o diretor da Escola Sabatina. Tem ali, junto com o irmão João, temos ali outros de nossos irmãos que nos ajudam, né? E a lição, que é o manual da Escola Sabatina que nós temos, traz nessa semana as lições da história de Moisés, da vida de Moisés, né? Em Deuteronômio. Nós vemos aqui que, embora a presença de Moisés domine o livro, desde essas palavras até a sua morte na terra de Moabe, Deuteronômio, como toda a Bíblia, não é sobre Moisés. Ela fala sobre quem, Pérez? Jesus. Ele que nos criou, ele que nos sustenta, ele nos redime. E em um sentido mais amplo, esse livro revela como o Senhor continuou a criar, sustentar, redimir seu povo nesse momento crucial da história da salvação. Nós vemos que ao recapitular nossa história, revendo cada passo de nosso progresso até o momento atual, encho-me de admiração por Cristo e de confiança nele como líder. Nada temos a temer em relação ao futuro, ao menos que nos esqueçamos da maneira pela qual o Senhor tem nos conduzido e de seus ensinos em nosso passado. Quem escreveu isso foi a nossa irmã Ellen White, no livro Eventos Finais. Então nós temos visto aí, né, Pérez, como Deus tem cuidado do seu povo e como ele continua cuidando e ele vai cuidar até o final. O ministério de Moisés. Então, a presença de Moisés é sentida em toda a Bíblia. Como ele descreve tudo sobre Jesus, a criação ali nos 5 primeiros livros, agora nós temos a história de Moisés, que é uma situação que nos leva a ver, né, vivenciar ali o que ele presenciou, o que aconteceu na vida dele, né? Embora não seja mencionado até Êxodo 2, verso 2, ele escreveu o livro de Gênesis, a história oficial sobre quem somos. E no livro de Êxodo, no capítulo 32, os versos 29 a 32, o que podemos aprender sobre o caráter de Moisés, apesar da falha dele, porque o Senhor pôde usá-lo poderosamente? Posso ler aqui, Pérez? Com certeza, Adeli. Vamos ver aqui o que a lição nos traz. No capítulo 32, né, no versículo 29 a 32. 29 a 32. Aqui diz assim, queridos: No dia seguinte, disse Moisés ao povo: Vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse: Ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou, se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. É como se Moisés estivesse pedindo para que todo israelita fizesse
como se fosse uma delação premiada ali, ou acertasse as coisas entre as famílias, né? As dificuldades que eles vinham enfrentando, para depois se consagrarem ao Senhor, para que Deus pudesse interceder por eles. E Moisés também. Caso eles não fossem aceitos, o próprio Moisés pediu a Deus, né, para que fosse riscado o seu nome do livro da vida. Esse é um bom exemplo de líder. Nós vemos, queridos, que Moisés, apesar do povo ter cometido grande pecado, Moisés, ele teve compaixão do povo. Porque nós vemos que Deus fez uma proposta para Moisés. Deus falou assim: olha, Moisés, eu vou matar todo esse povo e de você eu farei uma nova nação. E Moisés teve compaixão daquele povo e chegou para Deus e falou: Senhor, olha, se o Senhor não perdoar esse povo, o Senhor risca o meu nome do livro da vida. E nós vemos que daí Deus responde para Moisés dizendo assim, ó: todo aquele que pecar, eu riscarei o nome dele do livro da vida. Então, queridos, nós vemos que quando nós pecamos, nós precisamos aí pedir perdão para Jesus, porque ele pode apagar o nosso pecado e dessa maneira o nosso nome não será riscado do livro da vida. Moisés, ele se sacrifica pelo povo, depois indicando sobre Jesus, né? Portanto, no início da Bíblia, temos uma demonstração poderosa de substituição, no qual o próprio Deus, na pessoa de Jesus, suporta em si mesmo o peso da penalidade do pecado, o caminho pré-determinado por Deus para a salvação da humanidade, enquanto esta permanece fiel aos princípios do seu governo e de sua lei. Séculos mais tarde, Pedro escreveria sobre Jesus, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas deles nós fomos sarados. Nós vemos que Deus, queridos, ele deseja líderes que tenham compaixão dos irmãos, porque assim como Moisés nos deu exemplo, muitas vezes nós, como líderes na igreja, nós também temos que ter compaixão das pessoas que erram. Devemos interceder por elas, aconselhá-las, né? Para que elas também possam se arrepender e que o pecado delas também possa ser perdoado. Então Deus deseja que cada líder tenha esse sentimento no coração que Moisés teve, um sentimento de compaixão e amor pelos pecadores. Profecia cumprida. Aonde lemos ali em Deuteronômio, no versos 1 a 6 do capítulo 1, o que traz ali, bem vivo ali, que a profecia se cumpriu? Ei, aqui, Pérez. Isso, se tiver no jeito ali, Adelir, você lê para nós que na leitura percebemos que o que se cumpriu, né? Deuteronômio 1, versos 1 a 6. Diz assim: são estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, da além do Jordão, no deserto, na Arabá, defronte do mar de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e Dizaabe. Jornada de 11 dias desde Horebe, pelo caminho da montanha de Seir, até Cádiz Barneia. Sucedeu que, no ano 40º, no primeiro do 11º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara, a respeito deles, depois que feriu a Seom, rei dos amoreus, que habitavam em Esbom, e a Og, rei de Bazá, que habitava em Astarote, em Edrei, além do Jordão, na terra de Moabe. Encarregou-se Moisés de explicar estas leis, dizendo:
o Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: tempo bastante haveis estado neste monte. Até o 6? É o 6. Haviam se passado 40 anos do dia em que o povo se rebelou contra Deus, quando disse que eles não entrariam naquela terra, e somente Josué, Calebe e os que saíram do Egito com menos de 20 anos, e os demais que nasceram no deserto. Então, a profecia foi que o tempo que eles levaram para espiar a Canaã terrestre seria o tempo contado em anos, né? 40 anos. Então, o verso 3 traz ali o 40º ano. Então, cumpriu-se a profecia que Deus tinha colocado. Aqueles de idade de 20 anos para cima morreram no deserto. Só Josué e Calebe estavam ali. Tinha Moisés ainda, mas por um pouco de tempo, né, Ederer? Nós vemos aqui que Deus determinou um tempo para que eles pudessem entrar na terra prometida. Só que aqui mais para frente nós vamos ver o que aconteceu. Quando se cumpriu esse tempo, Deus levou eles até as portas da terra prometida. Só que aqui mais para frente nós vamos ver o que aconteceu, né? Nós vemos que aqui diz que quanto tempo passaria até que pudessem entrar. Então, aqui segundo o Pérez falou, seriam 40 dias para eles entrarem. Só que daí, Pérez, o que aconteceu? Mais para frente nós vamos ver lá na quarta-feira, né? Aqui nós vemos que 1000 vezes mais numerosos. Nós vemos que eis aqui a terra que pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor, com juramento, deu aos seus pais, Abraão, a Isaque, a Jacó, a eles e sua descendência depois deles. Então nós vemos aqui, e como o Pérez já colocou aqui, né, o povo não entrou porque eles não confiaram, como nós já estudamos na lição passada, né, Pérez? Então, só teve 2 ali que se levantou contra, o Pérez já explicou que eles rodaram aí 40 anos no deserto. E ficaram até que aquela geração que saiu do Egito, né, de 20 anos para cima. O Deuteronômio 1, versos 9 a 11, diz o seguinte: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois e vos abençoe como vos prometeu. Então, esses 1000 vezes mais numerosos estava se cumprindo também. Era uma profecia que Deus tinha dito e agora ela estava se cumprindo. Então, qual é o significado dessas palavras à luz do fato de que os israelitas foram punidos pela rebelião em Cades Barneia? Então, o que o nosso grande Deus havia prometido aos patriarcas estava se cumprindo, a terra estava se cumprindo. A terra, o número de pessoas ultrapassava os indicadores, mesmo tendo morrido muita gente no deserto. Então, se cumpriu aquilo que Deus disse, né? E aquilo que Moisés tinha dito para Deus: olha, o senhor pode, me risca o nome, mas eles vão sentir ali, as pessoas, os próprios egípcios vão dizer: como é que o Senhor tirou, por que não deixou que eles ficassem aqui para tirar, para morrer no deserto? Então essa era a preocupação de Moisés. Moisés não estava só preocupado com o povo também, ele estava preocupado, vamos dizer assim, com Deus. Como é que podemos colocar, Adelir, quando o profeta está achando que o nome de Deus vai ser desonrado? Me fugiu a palavra agora.
Ele estava preocupado com a reputação de Deus. Ah, verdade. Né? Me Porque faltou aqui. ele estava preocupado porque ele falou assim, olha, o que os outros povos vão dizer? Que o Senhor tirou eles para eles morrerem no deserto, mas Deus é fiel. Deus é fiel. E quando terminou o prazo que Deus tinha dado, que era de 40 anos, que eles iam ficar peregrinando no deserto, Deus não demorou para cumprir o que ele tinha prometido. Já terminando esse tempo, eles já estavam ali de frente de novo da terra prometida, né? E nós vemos que o povo era uma multidão muito maior do que quando eles foram ali pela primeira vez, os pais deles, né? Então nós vemos que Deus não retarda, né? Mas o que aconteceu ali, Pérez, em Cades Barneia? O que aconteceu ali? O que faltou para o povo? Faltou mais da primeira vez faltou confiança em Deus, né? Então, em Números 14, a gente vê como o povo reagiu ao relato dos espias e quais foram os resultados dessa reação. Então, só 2 viram aquilo que Deus tinha dito que existia lá. A terra manava leite e mel, o fruto que eles trouxeram era muito grande, precisou 2 homens para carregar um cacho de uva, mas a verdade é que eles não confiaram em Deus, ficaram com medo, descrendo nos próprios líderes, porque esses líderes é que concordaram em mandar gente para verificar a terra. Assim fazendo, duvidaram não somente dos seus escolhidos, das pessoas que eles escolheram para espiar a terra, mas também do próprio Deus, que com mão forte os tirou do Egito, com grandes sinais e prodígios. Quando perceberam o erro, tentaram atacar ali a primeira nação que tinha, mas foram derrotados, pois Deus já os tinha alertado que não estaria junto com eles. Se eles insistissem, eles perderiam a guerra. Eu vi aqui, Pérez, que a lição aqui diz assim, ó, o povo cometeu 2 erros. O primeiro erro foi enviou espias para avaliar o poder dos habitantes. Esse foi o primeiro erro que eles cometeram. Quando os espias viram que os nativos da terra eram fortes e gigantes, ficaram com medo e se recusaram a entrar. Esse foi o primeiro erro. O segundo erro, quando Israel entendeu que Deus estava aborrecido porque eles não confiaram no Senhor, por causa da sua falta de fé, ele decidiu ir sozinho e lutar presunçosamente contra os inimigos, sem o apoio divino. Então eles cometeram 2 erros ali, né? Primeiro, eles enviaram os espias, né? Porque Deus prometeu, e se Deus prometeu, Deus iria cumprir, mas eles não confiaram em Deus. Nós vemos aqui, ó, que tem algumas perguntas que dizem assim, ó, que lição de fé está contida nas repetidas palavras de Moisés? Ó, olha o que Moisés disse, Pérez. Deus disse assim, ó, Deus lutará por vocês. Ou seja, era eles que iam vencer a batalha? Não, era o próprio Deus. Aqui tem outra pergunta disso, ó. Como essas palavras explicam o método de conquista que Deus tinha em mente para seu povo? Por que os israelitas falharam quando foram lutar sozinhos? Por que eles falharam, Pérez? Eles já não estavam acreditando em Deus, né? E depois eles quiseram fazer da maneira deles, pela própria força deles. Deus já tinha dito para Moisés, e Moisés passou para eles que Deus não estava mais com eles. Eles perderam o momento de ter entrado da primeira vez, quando Deus disse para eles, olha, a terra é de vocês, é só vocês tomarem posse. E eles temerosos, não entraram. Aí, quando eles perceberam que eles caíram no desagrado de Deus, eles tentaram fazer pelas próprias forças e perderam. E nós vemos que, queridos, em vez deles aceitarem aquilo que Deus tinha falado, se eles tivessem falado, bom, Senhor, nós pecamos, nós vamos para o deserto, mas eles não fizeram isso, queridos. Primeiro, Deus falou para eles irem e eles não foram. Aí quando Deus fala assim, agora vocês não vão, aí eles resolveram ir.
Entendeu? Então eles desobedeceram a Deus ali por não ir a hora que Deus mandou e desobedeceram de volta quando Deus diz para eles não irem e eles teimaram e foram. Nós vemos aqui, ó. Queridos, será que Deus tinha o poder de conquistar aquela terra para eles, apesar dos obstáculos que eles viram? Claro que tinha. Olha aqui que a lição fala, ó. Deus é dono e doador da terra. A terra pertence a Deus. Ó, Deus tira. Deus não deu a terra à geração rebelde de israelitas que vagueou pelo deserto durante 40 anos. Olha, Deus luta e lutou pelo povo. Esse princípio que é repetido novamente em Josué sugere que Deus foi o autor do juízo. Observe que o juízo que implica a erradicação do mal também é um ato de graça em favor do povo de Deus. Então, queridos, mas vamos continuar, Pérez? Vamos lá. A iniquidade do amorreu. Em Deuteronômio 2, capítulos 2 e 3, Moisés continua a recontar a história dos israelitas como com a bênção divina eles derrotaram seus inimigos. Quando foram fiéis, Deus lhes deu a vitória, mesmo sobre gigantes, conforme Deuteronômio 2, verso 11, e o verso 20, e depois 3, verso 13. Mas tudo isso traz, assim, uns incômodos, né, para nós hoje, porque nós entendemos Deus como a maior parte dos cristãos e alguns adventistas também, nós vemos, nós sentimos Deus cuidando da gente, tudo o que Deus tem feito por nós, né? Passamos aí, estamos aí, quem sabe até um pouco mais tranquilos com essa pandemia, mas nós temos a certeza que Deus nos cuidou. Mas teve situações em que Deus teve que pedir para que se destruíssem pessoas, né? Famílias inteiras, tribos inteiras. Crianças, idosos, né, Pérez? Mas muitas pessoas pegam esse texto, queridos irmãos, e falam, olha aí, Deus foi um carrasco, porque Deus matou velhos, idosos, crianças. Deus não poupou ninguém. Queridos, mas se nós vamos estudar aqui a nossa lição, e essa lição dessa semana foi assim maravilhosa, ela mostra o cuidado de Deus e a graça de Deus que estava também sobre os amorreus, sobre esse povo que foi destruído, porque Deus deu 400 anos para eles ali, de graça, para que se eles tivessem se arrependido, assim como o povo de Nínive se arrependeu, né, eles não teriam sido destruídos. Deus tinha poupado a vida deles, mas Deus deu todo o tempo para eles e eles não se arrependeram. Queridos, o nosso Deus, ele esperou por muito tempo o arrependimento dos amorreus, mas a medida de sua iniquidade se encheu e eles foram punidos. Aqui nós vemos que Deus é amor, queridos. Com certeza Deus é amor. Mas Deus não é somente amor, Pérez. Deus também é justiça. E muitos hoje querem só um Deus de amor. Assim como aquele povo amorreu foi destruído, queridos, a Bíblia diz, Pérez, que no final do tempo, aqueles que não aceitarem Jesus como Salvador também serão destruídos, porque o tempo de graça vai terminar. E quando esse tempo de graça terminar, vai ter dois grupos, queridos. Vai ter um grupo de salvos em Cristo Jesus e um grupo de perdidos. Os salvos estarão para sempre com Deus na eternidade, e os perdidos serão destruídos. Então, queridos, nós vemos que Deus, ele é um Deus de amor, mas ele é um Deus também de justiça, né, Pérez? Vamos para o encerramento? Vamos lá. O verso 16 do capítulo 15 de Gênesis nos traz ali uma orientação bem segura, né? Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Então, quarta geração. Cada geração, mais ou menos 100 anos, né? Então, 400 anos, Deus esperando aquele povo se arrepender, né? E viu tudo o que Deus fez pelo povo no Egito.
do Egito até ali. E agora eles não estavam arrependidos ainda. Então, precisava agora fazer justiça, né, Daniel? Certeza, Pérez, aqui fala que mesmo que Deus esperasse pacientemente que mudassem seus caminhos e eles não mudassem, isto ainda não altera a dura realidade sobre a morte de todos, incluindo crianças. Queridos, fé não é apenas amar a Deus quando tudo está bem, mas é confiar em Deus mesmo quando o povo teve que voltar para o deserto e ficar ali 40 anos. Aqueles que demonstraram fé em Deus, quando se cumpriu os 40 anos que Deus falou que eles iam ficar, rapidamente Deus levou eles até a terra prometida e Deus falou, olha, a bênção de vocês está aqui. Ou seja, o problema, queridos, não está com Deus. O problema está com quem, Pérez? Está com os seres humanos, né? Tá Isso. Aquela geração sentiu, né? Aquela geração foi ficando no deserto. Mas os de 20 anos para baixo, eles entraram na Canaã terrestre, né? E nós temos agora a nossa caminhada para a Canaã celestial e estamos aí. Quem sabe alguns, pelo tempo de batismo, o tempo de conhecimento da palavra de Deus, mas tem outros que já tinham mais de 20 anos e vão entrar na Canaã celestial, com certeza, se realmente confiam em Deus ao passar pelas dificuldades dessa vida. Então, queridos, para finalizar, continue estudando a sua lição. A lição dessa semana foi uma bênção, né, Pérez? Maravilhoso. A gente aprendeu assim lições maravilhosas. Como vale a pena confiar em Deus e nas suas promessas. Nós vimos ali que Josué e Caleb, eles confiaram em Deus. E nós vemos que daquelas pessoas que estiveram ali a primeira vez, foram os que entraram, né, Pérez? Então, vale a pena confiar. Pérez, pode fazer uma oração, fazendo um favor, para a gente encerrar? Te agradecemos, grande Deus e Pai, por estarmos com vida e saúde até o presente. Do dia em que nos criaste, permitiste nascer nessa terra até o presente momento, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos dado, e por isso queremos pedir que essas bênçãos possam ser extensivas a todas as pessoas. Esse é o seu desejo. Esse deve ser o de cada adventista. Levar mais pessoas para que um dia nós possamos conhecer aqueles que através do nosso testemunho, através das nossas, como adventistas do sétimo dia, chegaram a Canaã celestial. Nós possamos melhor ajuda para isso, não que haja mérito, e confiamos em Ti. Essas, no doce nome de Jesus. Amém. Amém.